Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal ali para vocês verem, vocês sabem que data é hoje. Hoje é dia 26 de setembro, tá? Hoje é o dia do aniversário da minha filha. Mas não é só isso, né? Amanhã, dia 27, uma data comemorativa aí de Cosme e Damião, ou São Cosme e São Damião, aí para algumas pessoas, né? Para quem não sabe, São Cosme e Damião, dentro da Umbanda tem o sincretismo com os herês, ou o sincretismo com IBGs. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, tá, esse sincretismo, vamos falar um pouquinho sobre os herês, vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda, enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa energia, né? Sobre essa data magnífica, onde muitos e muitos comemoram, tá? Com festividades, né? As famosas festa de herê, ou festa para as crianças, que necessariamente é um dia muito feliz, um dia muito contente para os umbandistas, para alguns candomblecistas também. Então é um dia, né? São dias muito alegres. Então a gente já começou a semana ali, nessa semana, né, as pessoas ali, os umbandistas, enfim, os pessoal de religião mais afro, tá, já começaram ali os preparativos para as festividades destas datas, tá, que são datas incríveis aí, né, é aquele famoso ditado, né, a gente tá chegando no dia dos saquinho de surpresa de Cosme e Damião, ou aquele velho saquinho de surpresa da macumba, e a gente vai falar também sobre isso, tá? Mas enfim, a gente pede para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ativar as notificações para não perder o conteúdo. Por que que a gente fala isso? Porque o YouTube ele não tá mandando notificação para todos, e até então eu vou dar um conselho aí para vocês. Tem um link aqui na descrição do vídeo, pessoal, que é o link lá do nosso grupo, tá? De WhatsApp, tá? Que é um canal de WhatsApp, aonde você recebe, onde você vai estar recebendo ali os links dos vídeos que a gente posta. Então, às vezes, se o YouTube não te notificar dos vídeos que a gente posta aqui, dos vídeos que a gente sobe, lembrando que são vídeos diários, você participando ali daquele grupo, né, daquele canal de WhatsApp, você vai receber lá a notificação também. Então, caso você queira, não, às vezes eu não olho o YouTube, às vezes eu não fico muito atento, então dá uma olhada lá, né? Acompanhe lá no WhatsApp também, que aí fica mais fácil para você, tá ok? Basta clicar no link aí abaixo. Caso você não consiga entrar, basta você atualizar o seu WhatsApp, aí você vai conseguir. Bacana? Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre Cosme e Damião? Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, antes da gente iniciar e falar qualquer coisa, tá? O que eu vou citar aqui para vocês são questões bases, tá? Ligadas à história e ligadas a fundamentos, tá? Tá ok, gente? Fundamento tanto da religião afro quanto da religião cristã. Então, um pouco que eu vou trazer aqui são algumas bases e alguns fundamentos e até mesmo parte da história de cada religião para vocês entenderem a fundo. A primeira coisa, no caso, seria: existem muita diferença entre IBG, Cosme e Damião, herê e criança de Umbanda, tá? Se a gente pegar essas quatro divindades, vamos dar esse exemplo, tá? Esses quatro ícones que a gente citou aqui, Cosme e Damião, IBGs, herês e criança de Umbanda, todas essas quatro são diferentes, tá? É isso mesmo, pessoal. Quando eu estou falando de herê, eu estou me referindo ao candomblé, tá? É claro que você pode até se perguntar e falar, mas Patrick, como assim? Herê, candomblé? Você está me dizendo então que herê não trabalha na Umbanda? Ou a Umbanda não trabalha com herê? Então, é isso mesmo que eu estou querendo dizer, pessoal. A Umbanda não trabalha com herê. Por mais que a Umbanda utiliza este termo, não é necessariamente um herê que a gente vê ali arriado ou incorporado. Vamos
entender essa incógnita aí para que as pessoas depois não venham falar que eu estou errado. Da mesma forma que a Umbanda utiliza o termo Ogã, a Umbanda também utiliza o termo Erê para as crianças de Umbanda. Na Umbanda, o que se manifesta, pessoal, são crianças, tá? Algumas que já tiveram vidas terrenas e outras não. São espíritos infantis, tá? Por assim dizer. Então há essa manifestação. Nesse propósito e nesse sentido, nós chamamos essas crianças, tá, de crianças de Umbanda. Em algumas culturas, e devido à popularidade do nome Erê, né, e devido também à miscigenação da Umbanda com o Candomblé, até então a Umbanda ela tem algumas influências, no caso várias influências do Candomblé, até então alguns dialetos também, que a Umbanda acabou meio que absorvendo também. Então o termo Erê, tá, ele foi adentrado, né, ou seja, ele criou, como é que eu vou dizer para você? A Umbanda se apropriou um pouco também deste termo. Então, a Umbanda se refere a essas crianças de Umbanda, tá? Essas crianças, esses espíritos infantis como Erês. Porém, Erê seria o quê? Vamos lá. O Erê, ele seria uma divindade ou uma entidade, isso vai depender muito de cada doutrina, de cada fundamento, de cada candomblé. Então pode ser referido para alguns candomblés como uma entidade e para outros candomblés pode ser referido como apenas uma entidade também. Esses erês, eles têm o papel de fazer a comunicação do médium com o orixá do médium. Vamos dar aquele velho exemplo que o Erê ele seria o intermediário entre o orixá e o médium. Por que eu estou dizendo que o Erê é esse intermediário? Porque no candomblé, para quem não sabe, os orixás eles não falam, ou seja, eles não dão consulta da mesma forma que existe dentro da Umbanda. No caso, seriam as entidades. Na Umbanda a gente vai ter o que? O caboclo, a gente vai ter o preto velho, a gente vai ter Exu, Pombogira, e quando eles se manifestam, é claro que eles dão consulta, eles conversam, tá? Diferente no candomblé. No candomblé, quem se manifesta ali são os orixás. E esses orixás, eles não dão consulta, ou seja, eles não conversam, eles não falam. Já o Erê, ele vem respondendo ao orixá da pessoa. Aquele velho exemplo. Se eu sou filho de Ogum, no candomblé, fui feito de Ogum, né? Eu fui feito em Ogum. Então, o meu Ogum, ele vai se manifestar, porém, ele não fala, porque ele é um orixá, então ele não vai falar. Então, neste caso, irá se manifestar em algumas ocasiões, tradicionalmente em momentos iniciáticos ou em momentos de iniciação no candomblé, tá? Então, em determinadas ritualísticas, em determinadas obrigações, o Erê, correspondente ao meu orixá de cabeça, ele irá se manifestar e ele trará a mensagem do meu orixá. Então, no caso do candomblé, o Erê, ele é o mensageiro do orixá. E ele só manifesta em casos específicos. Tradicionalmente, em algumas determinadas obrigações, onde o orixá precisa passar um recado para o médium. Então deu para entender? Já na Umbanda, o Erê é uma entidade, conhecido como criança de Umbanda. Ah, mas Patrick, é errado na Umbanda chamar essas crianças de Erê? Não é errado, tá? Porque até então, como eu falei para vocês, é apenas um termo e este nome, né, o termo, esse dialeto ou nome Erê, ganhou popularidade dentro da Umbanda. Então não tem problema usar não, tá? Porque até eu mesmo sabendo e conhecendo isso, mesmo sabendo que Erê é do candomblé, eu também utilizo esse termo para as crianças de Umbanda, tá bom? Então não tem problema, a questão aqui é só para poder também explicar para vocês também conhecer um pouquinho sobre isso e entender um pouco a diferença, tá ok? Deu para entender até aí? Bacana. Depois a gente tem Ibejis. Ibejis, para quem não sabe, são praticamente aí os padroeiros das crianças, né? Como o povo diz, tá? Ibejis são aqueles orixás que a gente sauda quando a gente vai necessariamente saudar as crianças, tá? Ibeji, para quem não sabe, é um orixá ou uma divindade que representa a dualidade e o início de tudo, tá?
Ibejis, então, no caso, é um orixá que tradicionalmente representa a dualidade e o início de tudo, e tradicionalmente representa as crianças. Não é à toa, né, que dentro da Umbanda, quando se vai saudar os herês, entre aspas, né, quando vai saudar as crianças, a gente salve Ibeji. Aí a gente responde Onibeijada. É desta forma que sauda os herês ou as crianças de Umbanda. Salve Ibeji ou salve as crianças de Umbanda. Se responde Oni e beijada ou Ibeijada, tá? É a forma de saudar assim, porque são os orixás que representam essa linha de trabalho, tá? São esses orixás que representam a linha de trabalho. Agora vamos lá para aquele outro fator. Diferente dos orixás que se manifestam no candomblé, um exemplo, Ogum, Iemanjá, Logum-Edé, Xumaré, Euá, Ubá, Nanã, todos os orixás. Diferente de todos os orixás que se manifestam, tá? Vamos dar esse exemplo. Ibeji não se manifesta. Ibeji é o único orixá que não se manifesta no candomblé. Para quem não sabe, pessoal, esse orixá são dois indivíduos, considerado dois indivíduos gêmeos, tá? Então são dois orixás. Quando a gente fala do orixá Ibeji, a gente está se referindo a dois indivíduos, ou seja, dois seres, duas divindades que carregam este nome, conhecido como dois orixás gêmeos. São os orixás da dualidade e dois orixás da iniciação e da criação. Tá ok? Não é à toa que essa representatividade deste orixá está muito ligada aos herês do candomblé e também ligada até mesmo às crianças de Umbanda, pois eles representam tanto essa dualidade como também a questão inicial e jovial. Não é à toa, como eu disse para vocês, que eles têm essa representação e essa ligação com as crianças, tá? E, mais uma vez dizendo, é o único orixá que não se manifesta no candomblé, ou seja, não se manifesta. É um orixá que não se manifesta, pois são dois indivíduos e não só como tradicionalmente são os outros. Então, deu para entender. Agora, quando a gente fala que Cosme e Damião, dentro do sincretismo, é representado pelas crianças, pelos herês, esse sincretismo vem dos orixás Ibejis, ou seja, Ibejis são representados por São Cosme e São Damião, para aqueles terreiros que seguem o sincretismo. Só para vocês terem uma noção, uma lógica, que dia 26 e dia 27 são as datas comemorativas dos santos católicos Cosme e Damião. Tradicionalmente, o dia seria dia 26 de setembro, no caso seria hoje. Porém, a Igreja Católica, há muito tempo atrás, né, agora eu não vou me lembrar o ano, né, eu não me lembro o ano, mas se eu não me engano foi não sei se foi não lembro certinho aqui o ano, mas a Igreja Católica adiantou uma data para frente. Então era comemorado no dia 26 de setembro e hoje em dia agora é comemorado no dia 27 de setembro, tá? Em algumas culturas, tá, a data de Cosme e Damião são comemorados nos 2 dias. Então, mesmo que a Igreja Católica tenha mudado ali, né, o cristianismo tenha mudado a data, em algumas culturas ainda, em algumas doutrinas, se comemora os 2 dias, incluindo também alguns terreiros de Umbanda que comemoram, tá, a data de Cosme e Damião no dia 26, tá certo? E alguns no dia 27, mas isso acaba sendo irrelevante. Mas quando a gente fala que dia 26 ou dia 27, né? Vamos colocar dia 27. Que dia 27 é dia de Cosme e Damião, tá? E as pessoas de Umbanda, as pessoas de Candomblé comemoram, tá, a festa de Ibeijada. Quando a gente diz isso, a gente está falando necessariamente do sincretismo, tá? Devido ao sincretismo e à representatividade de Ibeji com Cosme e Damião, então as outras pessoas de outras religiões, no caso de matriz africana, devido ao sincretismo que houve ali no momento da escravatura, tá? Ocorre, né, a comemoração, tá? Só para vocês terem noção, vocês sabiam que
existem duas datas de santos católicos que são mais comemoradas pelos umbandistas e afrodescendentes do que a própria Igreja Católica. Olha que vocês não sabiam, né? Quais são essas datas? O dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que pelo sincretismo é nossa querida mãe Iemanjá, e dia de São Cosme e Damião, que pelo sincretismo é o dia de Ibeijada. Essas duas datas são mais comemoradas pelos umbandistas e candomblecistas, ou seja, pessoas de religião afro, do que necessariamente os santos católicos. E isso devido à influência muito forte do sincretismo. Tá? Aí até deu para entender. Agora vamos falar o porquê que existe esse sincretismo, tá? De Ibeji com Cosme e Damião, tá? Para vocês entenderem por que tem esse sincretismo. Vamos lá. Primeiro que Ibejis são dois orixás, ou seja, é um orixá mais dois indivíduos. Então a gente tem esses santos católicos, que no caso são dois santos, são gêmeos, Cosme e Damião. Cosme e Damião são dois santos e gêmeos. Então, primeiramente a gente já tem o que? Ali uma semelhança, uma certa ligação. Depois disso também a gente tem Ibejis, que são os orixás da dualidade e do início, do começo, tá? É o orixá da iniciação, o orixá do começo, da novidade e da jovialidade. São Cosme e Damião é considerado também um dos protetores ali, tanto da dualidade, né, um representador, santos representativos da dualidade, e santos também, né, que são protetores da jovialidade, tá? Então, devido a essa semelhança, que há esse sincretismo. Aí depois também a gente vai citar o seguinte: quando a gente fala que santo católico, Cosme e Damião, não são crianças, vamos lá. Quando a gente fala, vamos lá, cortou aqui que minha filha chegou. Na verdade, deixa eu trazer ela aqui. Vem cá, Isabelle. Falando de Cosme e Damião, é quem aparece? Aqui, a câmera tá lá, ó. Tá aqui em cima a câmera. Não tá aqui não, tá lá. Eu sei. Aí, pessoal, dia de Cosme e Damião. Hoje é aniversário da dona Isabel. Por isso que é criança, né? Dia de Cosme e Damião. Dia 26 e 27. Ela conhece a história de Cosme e Damião e sabe que o dia de Cosme e Damião é dia 26. Dia do aniversário dela. Na verdade, é os dois dias, né? Dia 26 e dia 27. É verdade, porque é no mesmo dia do meu aniversário e comemora dia 27. E a festa vai ser que dia? Dia 30. É mesmo. Até tá todo mundo convidado, viu? Pra festa dia 30 agora, tá? Ah, e ela tá fazendo quantos anos? 10. 10 anos. É uma criança no corpo de um... Adolescente. Ah. Que tá, né? Tchau, vai. Tchau. Tchau, gente. Bom demais de ver, né? Pra você ver, né? Interessante, né? Pra você ver. Dia de Cosme e Damião. E minha filha faz aniversário dia 26. Interessante, né? Ela fica muito feliz quando faz a festa. Até então, o que ela falou aqui, vou passar pra vocês de novo, pessoal. Dia 30 agora, que vai dar no sábado, vai ter a festa, né, dos Herês, lá aqui em Minas, né? Na casa de Axé Pai João de Iruanda, tá? Aqui em Minas. Vai ter a festa, tá todo mundo convidado, pode trazer criançada aí, vamos festejar, trazer alegria, tá bom? Dia 27, tá certo? Pra quem quiser o endereço certinho, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá certo? Bacana? Mas enfim, pessoal, continuando o que eu tava falando aqui, que era sobre o sincretismo, tá? Que existe ali Cosme e Damião e Ibejis. E o que eu estava falando e continuando aqui é que Ibejis são dois santos, Ibejis são dois orixás adultos e Cosme e Damião também são dois orixás, quer dizer, são dois santos adultos, mas devido à sua representatividade e devido também à sua história de vida, até então a gente tem Cosme e Damião que nasceram na Arábia. Agora eu não me lembro certinho aqui o país, Arábia, Egeia, tá? A cidade de Egeia, lá na Arábia. Nasceram lá
e tiveram uma vida humilde e se dedicaram, né, eram médicos e se dedicaram bastante ali às crianças. Bem de forma resumida aqui, né, a vida deles, a história deles, praticamente Cosme e Damião foram assim, né, nasceram em Egeia, na Arábia, né, nasceram de família bem rica, nobre, né, família que tinha dinheiro, mas eles não se importaram ali com o dinheiro, enfim, estudaram medicina e se dedicaram a ajudar principalmente as crianças. Não é à toa que o santo São Cosme e Damião é considerado o protetor das crianças e também o padroeiro dos médicos. Olha para você ver que interessante, né? E para continuar, para a gente dar mais uma ênfase nesse vídeo aqui, pessoal, vamos lá. Já expliquei a diferença, já falei o que é beiji, o que é herê, enfim. Vou explicar para vocês como que funciona o trabalho dessas crianças, tá? Vamos lá. Primeiramente, como é que funciona o trabalho de um herê do candomblé, tá? Diferente da Umbanda, o herê do candomblé é uma entidade ou uma divindade, como eu falei, vai depender muito da doutrina e do costume. É uma entidade mais séria, tá? Por mais que seja uma entidade ou um ser ali jovial e por muitas das vezes infantilizado, mas é uma energia muito mais séria, tá? Porque ele vai vir representando diretamente um orixá. E quando ele vem, necessariamente é para trazer uma mensagem daquele respectivo orixá. Um exemplo que a gente pode dar também de uma certa diferença, no caso, seria os nomes, tá, dessas divindades ou dessas entidades. Um exemplo que a gente pode dar, que os nomes dos herês no candomblé são nomes que representam de forma mais eficaz o orixá determinado. Um exemplo, se um herê ele vem respondendo ou ele vem trazendo a mensagem do orixá Xangô, ele vai vir com nomes relacionados a Xangô, com falanges relacionados ao orixá Xangô. Vamos aqui para alguns exemplos. Herê Trovãozinho, herê Pedreirinha, enfim. Deu para entender, herê Trovãozinho, herê Foguinho, então herês que já estão mais ligados ao próprio orixá, e por aí vai respectivo com os outros, tá? Depois, dentro da Umbanda, a gente já tem uma manifestação diferente. Dentro da Umbanda, a gente já tem aquele espírito, sim, mais infantilizado. A gente tem um espírito que se manifesta mais infantilizado, que vem brincando, que muitas das vezes vem com aquela inocência mesmo de criança, tá? Por quê? Porque ali eles vêm naquela pura essência realmente da criança, tá? Por mais que eles venham, de certa forma, na energia de um determinado orixá, porque a gente tem que ser bem claro, a gente não pode negar isso, que toda entidade de Umbanda, ela vem na energia de um determinado orixá. Porém, é claro, na Umbanda, eles não vêm respondendo da mesma forma que o candomblé. Na Umbanda, eles vêm em uma determinada linha, tá? Mas não vem diretamente respondendo a um orixá, como é feito no candomblé. Porém, é claro, eles estão na linha de um orixá. A manifestação deles são um pouco mais voltadas a essa questão da infantilidade, tá? E os trabalhos deles também são mais voltados a isso. Mais ou menos aqui para vocês entenderem de forma um pouco mais resumida, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, de qualquer forma, a manifestação de herê, seja no candomblé, seja na Umbanda, são manifestações puras, cheias de energia, que trazem alegria, que trazem emoções, boas energias, né, para todo mundo. Então, aproveitem esse dia, aproveitem que é bom demais. Agora, vamos tentar passar para vocês aqui algumas outras coisinhas básicas. Eu vou tentar trazer um resumidão aqui para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, o que ofertar a herê, ou a Cosme e Damião, ou as crianças de Umbanda? Vamos falar a herê aqui, né? O que ofertar a herê? Bala. Bala, doce, açúcar, tá? Qual tipo de bala? Macia de preferência. Açúcar, pode ser açúcar cristal, pode ser açúcar refinado, pode ofertar guaraná, suco ou água doce. Você pode colocar em uma pequena... bolo também você pode ofertar, isso é um fato, né? O bolo, não pode esquecer. Geleia, paçoca, qualquer tipo de doce, tá? Você pega um pratinho, tá? Um pratinho de plástico, coloca ali alguns docinhos,
tá? Em outro copinho, um copinho de plástico também, pode colocar guaraná, ou pode colocar água doce, ou um suco, coloca ali na sua geladeira, na sua estante, coloca do lado uma velinha branca, ou uma velinha rosa e azul, tá? Ou só azul, ou só rosa, azul claro, oferece ali aos herês, oferece a Cosme e Damião para trazer boas energias, boas influências para sua casa, tá bom? Você pode fazer isso na sua casa. Se você quiser fazer no jardim, pode também, que não tem problema nenhum. Porém, evite aí a poluição, tá certo, pessoal? Outra coisa também de extrema importância, quais são as cores para ofertar a essas entidades, a essa força? Branco, tradicionalmente, rosa e azul intercalado, vela bicolor, ou então a vela só rosa, ou então a vela só azul, tá bom? Qual dia? Dia 26 ou dia 27 ou qualquer outro dia da sua preferência, tá? Mas aproveita essa semana, que é uma semana que tá correndo a energia deles aí, tá certo? Outra coisa, banho para... Ah, não, vamos continuar falando sobre oferenda. O que eu gosto de falar para vocês? Herê adora criança, tá? Herê gosta de ajudar as crianças. Então, quando for fazer oferenda para os herês, o que eu aconselho vocês a fazerem, pessoal? Eu aconselho, ao invés de você fazer oferenda para herê, colocar no jardim, é claro, pessoal, continuando, você não vai estar desperdiçando, porque você vai estar ofertando aos herês essa energia. Mas muito melhor do que você fazer isso, pessoal, é você juntar uma boa quantidade de bala, guaraná, e distribuir para as crianças do seu bairro. Se você tiver condições, faça uma pequena festa na sua casa, chama as crianças, tá? Compre brinquedo, é isso mesmo, compre brinquedo na sua casa, né? E começa a distribuir para as crianças. Desta forma, eu tenho certeza que você vai estar agradando aos herês muito mais do que se você estivesse fazendo ali uma oferenda em um jardim ou em qualquer outro lugar. Lembre-se, herê é extremamente ligado às crianças, e se você estiver agradando as crianças de forma realmente humilde e sincera, pode ter certeza que você vai estar agradando eles imensamente. Então, pense nisso. Às vezes, ao invés de fazer uma oferenda no jardim, colocar balas, doces, e muitas das vezes acabar até mesmo poluindo o jardim, faça isso. Dê para as crianças. Se você não tiver condição, às vezes, compra pouquinha bala. Dê para uma criança que você conhece, para um sobrinho, para um filho, tá? Para um amigo, para um coleguinha. Faça isso, que eu tenho certeza que os herês vão ficar extremamente contentes, tá bom? Só um conselhinho para vocês, tá certo? E agora, vamos lá. Oferenda. Banhos. Patrick, tem alguns banhos que pode se dar? Não, vamos continuar falando de oferenda. Meu Deus, tem que dar um resumidão bom para vocês aqui, né? Saquinho de bala de Cosme e Damião. Famoso saquinho de macumba. Patrick, aqui lá é oferenda também? Não, pessoal, aqui não é uma oferenda, tá? Vamos dizer... É claro, se a gente for parar para analisar, acaba sendo uma oferenda, porque se a pessoa está te dando, ela está te ofertando. Então, é uma oferenda a você, né? Não seria? Não. Na verdade, pessoal, aquilo, tá? Muitas das vezes é promessa que as pessoas fazem, não necessariamente aos herês, tá? Mas às vezes promessas que fazem a Cosme e Damião, que na maioria de pessoas que fazem isso, são aquelas pessoas, Cosme e Damião, atenda o meu pedido, cura meu filho, eu quero ter um filho, quero ficar grávida, se você me auxiliar, se você me ajudar, eu fico 5 anos dando bala para as crianças. Então, muitas pessoas fazem isso. Só para vocês terem noção, pessoal, nem todo saquinho de Cosme e Damião vem da Umbanda. Nem todo saquinho de Cosme e Damião vem da Macumba. Muito saquinho de surpresa de Cosme e Damião vem do cristianismo, vem da Igreja Católica, tá? O que vocês não entendem, como eu falei, Cosme e Damião são santos católicos. Então tem muita gente católica que cumpre essa promessa todos os anos. Então a gente não pode simplesmente dizer que tudo aquilo é macumba, que tudo aquilo saiu de um terreiro, tá bom? E outra coisa, mesmo que tenha saído de dentro de um terreiro, aquele saquinho, aquelas balas ali, pessoal, estão sendo dadas e ofertadas de coração, tá? Mesmo que seja uma pouquinha bala, pouquinho doce, aquilo é para adoçar a sua vida, para trazer alegria para a sua vida, alegria para a criança,
para os adultos, tá? E outra, uma forma, tá? De você entender que Cosme e Damião, ou Zerês, gosta de você, independente de qualquer coisa, tá? Aquilo é energia, aquilo é algo bom, tá? Mesmo que você não goste, não gosto porque eu não gosto da religião, tudo bem, é só não aceitar, não precisa criticar, tá bom? Então até aí tudo bem. Agora outra coisa, no caso, se vocês me perguntarem, Patrick, eu quero saber sobre banhos agora. Banhos de energia, descarrego de Cosme e Damião ou dos Zerês, para mim tomar, ou até mesmo para me dar nos meus filhos, né, na minha criança, no meu sobrinho, enfim, vamos lá, alguns banhos. Picão preto. Picão preto é uma erva de herê, tá? E uma erva excelente para limpeza e equilíbrio energético, tá certo? Essa erva que é o picão preto, tá? Você precisa simplesmente pegar as folhas, tá? As folhas. Este banho você vai mornar ele bem morninho e macerar com a mão, tá certo? Esse banho você pode dar nas crianças também. Até então você pode dar esse banho até mesmo em recém-nascidos, que este banho até ajuda com problemas na pele. Um exemplo, já ouviu falar sobre impinge ou manchas na pele? O picão preto auxilia muito, dar banho de picão preto em recém-nascidos, porque auxilia nesse sentido, tá? Então banho de picão preto para criança e para adulto também. Tá? Se for para criança, pode jogar da cabeça aos pés que não tem problema. Se for adulto, jogue do pescoço para baixo, certo? Outro banho também que eu indico muito, que é um banho de areia, um banho de Cosme e Damião, um banho da doçura. Ah, que banho da doçura. Como é que é esse banho da doçura? Existem várias formas de fazer esse banho. A primeira forma, e uma das formas mais tradicionais que é realizado esse banho, é com um mel. Você pega uma boa quantidade de água e coloca mais ou menos ali umas 2 ou 3 colheres de mel. Mistura bastante ali, deixa bem misturado, dá uma mornadinha e pode jogar este banho aí. É claro, sempre mentalizando ali, energização, a sua ligação com o Cosme e Damião, a sua ligação com os Zerês, tá? Você pode dar em criança também. Outro banho também muito comum, que é utilizado o açúcar ao invés do mel. Você coloca uma boa quantidade de açúcar, mistura, dá. Deixando bem claro, não utilize muito açúcar e nem muito mel para o banho não ficar melado. E você às vezes vai tomar um banho e as formigas vão começar a correr atrás de você, hein? Então não utilize muito. Outra coisa, no caso, isso é o que eu vou indicar para vocês, é o banho com bala, tá? Separe 3 balinhas macias, tá? Ofereça essas balas a Cosme e Damião no sentido para eles energizarem essa bala, não é necessariamente ofertar a eles, não é dar balas a eles, mas peça para que eles energizem essa bala. Você pode até mesmo colocar essas balas dentro de um pratinho, acender uma velinha branca, pedir para que eles energizem essa bala. Depois que a vela acabar, você pega essas 3 balas, coloque na água, espera elas derreterem ali, você pode ir mexendo também para ajudar a derreter. Neste caso, não esquente a água, deixe temperatura normal, temperatura ambiente, e depois tome um banho. Banho excelente também para dar em criança, para dar em adulto, tá certo? Então, alguns banhos aí que você pode tomar fáceis e simples de você encontrar. Outro banho também que é excelente é o banho de hortelã. Ótimo banho também para herê, tá? Para Cosme e Damião. Então acho que tá bom, só esses banhos aí, não precisa muito também não. Já falei sobre banho, já falei sobre oferendas e, é claro, oração para herê e oração para Cosme e Damião. Vou deixar o link aqui embaixo, porque lá no canal Orações e Espiritualidade a gente já colocou banho para Cosme e Damião, banho não, oração para Cosme e Damião e oração para os herês também, tá? Então, se você quiser ver lá a oração, seguir, acompanhar, orar na sua casa, rezar, já tá aí, já foi postado, tá certo? Mas enfim, pessoal, a gente trouxe um resumidão aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu acho que não ficou mais nenhuma coisa não. Colar, guia para Cosme e Damião, no caso a guia rosa e azul. Pode ser só pingentes, podem ser utilizados nas guias, tá? E também nos colares. Tradicionalmente se usa pingentes de ursinho, de chupeta e por aí vai indo, tá bom? É claro também que você pode utilizar essas guias rosa e azul ou só rosa, tá? Tem muita gente que utiliza.
trabalhos de Cosme e Damião, a manifestação deles, tá? Como são essas manifestações? Necessariamente são manifestações infantilizadas, tá? São entidades que se comportam como criança, tá? E praticamente isso, eu acho que eu já falei quase tudo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Às vezes a gente fica perdido com muita coisa, né? Vai que Cosme e Damião já tá querendo vir para comer bolo. Ah, não falei na oferenda, tem a pipoca também, viu? Banho de pipoca também para Cosme e Damião e oferenda com pipoca para Cosme e Damião também, tá certo? Mas, pessoal, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, deixe aí na descrição do vídeo. Quem sabe amanhã a gente não traz um vídeo falando sobre isso, né? E mais uma vez, estão todos convidados aí para o dia 30, tá certo? Festa de Cosme e Damião, hein? Festa dos Herês. Axé? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Aproveitem ao máximo essa semana, gente. Vamos sentir a energia de Cosme e Damião. Vamos sentir a energia dos Herês entrando dentro da gente. Essa energia da inovação, a energia da jovialidade. Vamos despertar dentro de cada um a nossa criança interior, porque todos nós temos sim uma criança interior. Então vamos deixar ela falar. Vamos deixar ela falar no decorrer dessa semana. Hoje, amanhã, depois da manhã. Vamos deixar ela falar um pouco mais. Vamos ser um pouquinho mais joviais. Às vezes a gente precisa disso, não precisa? Então deixa a sua criança interior falar. Deixa os Herês falarem. Deixa os Herês te guiarem. Pelo menos essa semana. Na verdade eu vou dizer para o resto da vida. Mas tenta fazer isso essa semana. Deixa os Herês te guiarem. Eu tenho certeza que eles vão te guiar sim. Eles vão te guiar sim para um bom caminho, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito e a sua vida só tende a prosperar. Axé, Onim beijada, né? Salve os Herês. Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.